Nesta aula estaremos agora aprendendo a como animar os nossos graphics criados na última aula. Esse graphic aqui eu criei aqui só de exemplo, é muito simples estar criando ele, não tem dor de cabeça. Olha só, eu criei um fundo Daniel e um Daniel Rodrigues. O Daniel Rodrigues, ele é subordinado, não, na verdade, o fundo Daniel, ele é subordinado ao Daniel Rodrigues. Então, se eu movimentar aqui o Daniel Rodrigues para a direita, o fundo vai ser movido também. O mesmo eu fiz para o fundo vídeo instrutor e fundo instrutor. Se eu selecionar o texto e fazer alguma alteração, o fundo vai alterar. Um dos problemas que mais acontece é a falta de link que você cria, ok? Você sempre tem que lembrar o quê? Que o fundo eu tenho que linkar o texto e não o texto linkar ao fundo. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou deslinkar tudo, ó. Video frame, ó, meu texto, video frame. Se eu selecionar o texto e colocar fundo Daniel, se eu selecionar o Daniel e movimentar, ele não vai acontecer nada, ó. Agora, se eu selecionar o fundo Daniel e modificar, aí vai puxar o texto. Mas no nosso caso aqui, a gente tem que fazer ao contrário. A gente tem que fazer o fundo ser subordinado ao texto. Então, ó, Daniel fundo, coloca video frame, ó. Daniel, video frame e coloca fundo Daniel como subordinado a Daniel Rodrigues. Então, se eu selecionar o texto, eu vou trabalhar aqui com movimentação aqui, tanto do fundo, tanto do texto. Mas isso não entra em cogitação agora. Agora eu vou ensinar vocês a animar. Vocês vejam que pelo painel Essential Graphic não tem como animar. E de fato, não tem como. Tem apenas como eu salvar esse Essential, esse gráfico, para me utilizar em outras funções, outros materiais. Ou eu posso criar um Master Style, onde que eu posso adicionar, por exemplo, o texto, a cor do texto, a fonte em outro material. Ok? Então, é muito de boa essa parte. Mas a animação aqui que é a parte mais complicada. Então, olha só. Eu vou aqui em Insert. Eu vou diminuir aqui todos esses elementos. Olha só. Quando eu crio um objeto, um Essential Graphic, com vários elementos, por exemplo, aqui eu tenho 4 elementos, 2 textos e 2 fundos. No nosso painel Effect Control, ele também vai ser dividido dessa forma. Fundo Daniel, Daniel Rodrigues, fundo instrutor e vídeo instrutor. O vídeo instrutor é o texto, o fundo correspondente. Então, eu quero mudar a cor do meu fundo. Então eu posso vir aqui e modificar ele para preto, por exemplo, sem problema algum, ó. Eu posso vir aqui e modificar a opacidade, aumentar um pouquinho a opacidade. E olha só. Agora, se eu vier aqui em posição do shape fundo Daniel, eu vou mexer só com ele, ok? Eu não vou mexer com mais nenhum objeto, certo? Muitas dúvidas das pessoas iniciam aí, eles não sabem disso. Se eu mexer com só o fundo, eu vou mexer com o fundo. Então, se eu quiser criar uma animação só para fundir opacidade, posso, sem problema algum. Mas eu quero trabalhar em conjunto com o texto. Então, ó, aqui em Source Test, eu vou trabalhar com as configurações, fontes, esses string. E aí, as opções de Transform, eu vou trabalhar com a posição, opacidade aqui, ó. Olha só que interessante. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o Shape, o fundo, e o fundo eu vou animar as opções de opacidade. Então, eu vou ficar aqui em 0. E aqui, vamos passar aqui mais ou menos aqui, eu vou colocar no valor que estava, 75%. Eu achei bastante interessante esse valor. Eu vou modificar aqui, para ele encaixar bem aqui. Então, olha só o que a gente tem de início. Olha só. Então, pronto. Primeira parte concluída. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na metade dos 2 keyframes, posso fechar o meu fundo Daniel, eu vou aqui no meu texto. E vou fazer o mesmo esquema de opacidade, porém aqui 0. E vou jogar mais ou menos aqui. E vou colocar 100. Então, olha só. Eu fiz um jogo de opacidade. Eu posso jogar meus 2 keyframes aqui mais pra frente. Para ele ficar harmônico, ó. Então, primeiro o fundo, depois o texto. E olha só.
sem problema algum. Agora vamos animar o fundo, o vídeo instrutor. Então, ó, eu vou aqui no Shape, vou fazer o mesmo esquema, porém o mesmo esquema aqui. Opacidade 0 e vou vir aqui mais para cá e vou colocar em 75. Eu acho que ficou uma opacidade bastante interessante, ó. Ok? Feito isso, ó, agora eu vou vir em texto, no meu texto, vou fechar esse Source Test que não me interessa e vou fazer a mesma coisa com a opacidade também. Vou zerar ela e aqui eu vou colocar ela 100. Então vou jogar ela um pouquinho mais para frente aqui para dar aquele sentido, ó. Ah, Daniel, mas me explica uma coisa. Eu posso fazer isso com animação também, por exemplo, com as opções de Transform, Posição? Sim, sem problema algum. Aqui eu dei esse exemplo porque é um exemplo muito simples e que você pode fazer na sua casa sem dor de cabeça, correto? É um exemplo muito simples, mas se eu quisesse colocar uma animação de entrada, de fades, esse Daniel Rodrigues entrando para a direita e o vídeo instrutor entrando para a esquerda, posso fazer sem problema algum, ok? Não vou ter dor de cabeça, não vou ter nenhum problema, pessoal, ok? Eu acho que é isso, que é o mínimo que a gente pode estar passando aqui, porque é o básico. Porque as opções de animação, a gente vai ver no próximo módulo melhor, as opções de controlamento de keyframes. Eu não expliquei aqui como suavizar keyframes, mas a gente vai aprender no próximo módulo. Aqui é a parte mesmo só de como a gente pode animar um texto. Daniel, e como eu posso fazer uns créditos finais? Muito simples. Você digita todo o seu texto aqui e trabalha com as opções de posição. Ok? Eu posso fazer uma posição assim, ó. O texto entra em posição X, ele vai andando e vai apresentando todo o meu material. Correto? Então, essa aula ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Abraços, fui!